Fala investidores, sejam muito bem-vindos ao canal Planileiro Investidor. Eu sou Adriano Costa e no vídeo de hoje nós vamos falar do relatório gerencial de agosto de 2022 do fundo GGRC11. Então a gente vai ver aqui o GGR Coppevi Renda de Fundo de Investimento Imobiliário, é um fundo de logístico e industrial. Então a gente vai ver qual foi a performance dele do mês até o mês de agosto, né? Então vai ver o que a gestão está fazendo e se você gosta desse tipo de assunto, FIF Agro e FIINFRA é o carro-chefe aqui do canal, o principal assunto, tá? Falamos de outros assuntos, pesquisa a raiz do canal aqui para poder você ficar por dentro, mas os principais assuntos estão dentro desses três assuntos, tá? Então se você gosta, se inscreva no canal, não perca tempo, ative o sininho de notificações, deixe o seu like também, que ajuda bastante a gente a disseminar essa informação pelo YouTube e é de graça. Então se inscreva aí e deixe o seu like, tá bom? E esse relatório vai estar na descrição do vídeo para você baixar, fazer uma leitura mais detalhada, assim como o nosso link do nosso grupo do Telegram. Se inscreva lá em curta distância, né, e compartilhe com a gente também lá os seus conhecimentos. Vamos lá então. Relatório de gestão ou relatório gerencial de agosto de 2022 do GGRC11, fundo que eu não tenho mais na minha carteira, tá? Mas se você é cotista, compartilhe com a gente aí qual o percentual da sua carteira hoje. Vamos lá então. Características aqui do fundo, é um fundo que investe em imóveis comerciais, predominantemente do segmento logístico e industrial, e tem uma característica diferente dos outros, da maioria, né, dos fundos de logística atual, né, que eles só fazem contrato de locação atípica, né, porque a característica das negociações, que são essas daqui, né, exigem, né, que seja uma locação atípica para que haja ali uma garantia de recebimento do mínimo daquilo que foi negociado, né? Ou, por exemplo, ele pega contratos de empresas que querem vender os seus galpões, né? Os seus centros logísticos, né? E eles mesmos locam o próprio galpão vendido, né? Então, acaba aqui, né? Nessa transação tem que ter uma tipicidade ali para ter uma garantia de recebimento do fundo, né? E a maioria das empresas fazem essa troca, né? Vira inquilino do próprio imóvel para poder gerar normalmente capital de giro, né? Ou fazer outro tipo de investimento aí para alavancar a receita. Então, dentro de uma característica como essa, né? O fundo tem que ter uma garantia de recebimento aí mínima, né? Normalmente os contratos atípicos você garante o recebimento ali de 100% do contrato inicial, né? Ou então de um determinado período até mesmo naquelas situações em que o fundo tem que fazer alguma adaptação no imóvel para atender determinado inquilino, também é uma tipicidade contratual que normalmente é feita. Bom, a carteira do fundo ele possui hoje 20 contratos de locação, como eu falei, todos atípicos, né? São quase 400 mil metros quadrados de área bruta locável e todos eles são atípicos, né? Então, aqui é a gestão, que é pela Zagros Capital, a administração e distribuição é a Capital Security Services e a escrituração é a Vortex DTVM. Vamos lá então, seguindo aqui no relatório, alguns números, né, do mês de agosto, fundo que tem desde abril de 17, tá? Um fundo bem aí maduro já no mercado, parte já com mais de 5 anos de mercado, né? Maduro que eu digo porque muitos fundos aí tem 2, 3 anos apenas, né? Então o fundo já está com 5 anos, 5 anos e meio no mercado, né? Na verdade, partindo, né? Não, já fez. Fez 5 anos em abril, está com 5 anos e meio, né? Então partindo aí para 2023, 6 anos de mercado. São mais de 7 milhões e 700 mil cotas emitidas. O valor patrimonial da cota, né, caiu em relação aos últimos meses, né, mas está 129,59. Fundo que aumentou muito também nesse mês de agosto. Provavelmente a rentabilidade aqui foi bem alta. E é um fundo que tem um patrimônio líquido de mais de R$ 1 bilhão. O valor da cota no mercado encerrou, né, agosto a 118,46. O valor de mercado do fundo está em 919 milhões de reais. São quase 100 mil cotistas. Então, se você é um deles, se inscreva aí, que religiosamente fazemos aqui acompanhamento da gestão através do seu relatório gerencial. O que o GGRC11 aí, como é que está desempenhando no mercado, tá? Código de negociação na bolsa, como a gente já falou, GGRC11. Volume mensal, né, de negociação no mercado secundário. A liquidez ali mensal no mês de agosto foi de 37 milhões de reais. Taxa de administração e gestão 1,10% ao ano, que já vem abatido nos resultados apresentados, né? Então você não precisa pagar nenhum boleto, né, para poder estar em dia com o fundo. Ele paga aí periodicidade dos rendimentos que pagam aos cotistas são mensais, já fez 4 emissões de cotas,
O último dividendo pago agora em agosto, né? Referente a agosto, 90 centavos por cota. E a data base do fundo, ela é o primeiro dia útil, né, do mês posterior ao que ele faz referência. Então, o mês de agosto foi anunciado no dia 1º de setembro, ou primeiro é o dia útil, né, do mês seguinte. 100% de participação nos pregões, o vencimento médio dos contratos, que é esse VALT, é 6,5 anos, ou 6 anos e meio praticamente, né? E a área bruta local, como a gente já falou, 397 mil metros quadrados. Vamos continuar aqui. Aqui as últimas notícias, né? Falando sobre os rendimentos, como eu falei, 1º de setembro foi o anúncio, né? Teve aí um fato relevante de desinvestimento. Você baixando o relatório na descrição desse vídeo, aqui está o link, você pode acessar esses fatos relevantes aqui, tá? Alguns desinvestimentos que o fundo fez, a obra lá da Paigel Burgman, né? Então finalmente aí iniciou o contrato da locatária, então você pode ver esses assuntos aí. Comentários iniciais, então como a gente já falou aqui dentro lá dos resultados, o fundo anunciou 90 centavos por cota, né? O que dá um dividend yield de 0,76% com base no fechamento que foi 118,46. Ele fala aqui que, como todos observamos, né, a reação dos FIIs de tijolo no mês de agosto, depois do anúncio da deflação de julho, né? Então, anunciou a deflação de julho ali na segunda semana do mês, e aí começou o rally dos fundos de tijolo, né? E o rally contrário de alguns fundos de papel, né? Então, que reduziram também o seu valor de mercado. Em relação às propostas de venda dos ativos, como está naqueles fatos relevantes lá, né? Falando sobre a assinatura de compra e venda da alienação de 3 ativos do fundo. Então tem um campo chamado de desinvestimento, que é esse aqui, que a gente vai fazer uma leitura aqui desse assunto. Em agosto, a gente fala que tiveram o reajuste aqui do contrato de locação do ativo Santa Cruz, que já vai ter reflexo a partir de setembro. E em agosto também foram negociados aí então 334 mil cotas no mercado secundário, né? Na B3 a gente negocia lá as cotas na compra e venda, valor médio diário de 1,6 milhões de reais, e o volume de negociação foi 42% superior ao mês de julho. Então, o rally está explicado aí, né? Porque que o fundo aumentou também bastante de preço. O fundo alcançou aí 98.337 investidores, entre pessoas físicas, jurídicas, né? Todos os tipos de investidores, na verdade. Crescimento de 3% em relação aos últimos 12 meses e 2,1% em relação ao mês de agosto versus ao mês de julho. Falando sobre o desinvestimento aqui, esse fato relevante do dia 26 de agosto, o fundo fala aqui sobre a assinatura do compromisso de compra e venda de 3 ativos da carteira. Entre eles aqui ele fala que é a Unicei, o Copabras GRU, ou o Guarulhos, né? E a companhia Ering. Então vai ter aqui algumas tranches ali de pagamento, né? Imóvel das lojas americanas. Então tem aqui toda a regra. Você pode então baixar e fazer essa leitura, tá? O fundo aqui pretende lucrar nessas vendas em torno de 15 milhões de reais. Vamos prosseguir então aqui. Falando mais aqui sobre o impacto, né? 15 milhões de reais, que vai ser R$ 1,96 por cota. Esse é o impacto da venda desses imóveis aí. Essa aqui é a forma de pagamento, né? Você paga em 3 semestres. Então o fundo capaz de ter aí um pequeno aumento aí na relação à distribuição das cotas, né? Dos valores das cotas, hoje que está pagando 90 centavos. Se distribuir aqui no segundo semestre esse valor aqui proporcional, vai dar aí mais ou menos um aumento de 10 centavos por cota por mês, né? Então pode chegar a R$1 de distribuição já nesse segundo semestre, né? Se ele distribuir, se ele liquidar esses valores mensalmente até dezembro aqui e até o encerramento em dezembro de 23, tá? Então pode ter aqui o impacto de mais ou menos 10 centavos de acréscimo na cota de distribuição, podendo chegar então a R$1 por cota na distribuição. E falando sobre a Covolan, processos movidos, né? Aqui é ação de despejo, né? E tá tendo aí com relação à inadimplência da Covolan, ainda tá rolando, né? Ainda não definiram aí com relação a esses valores, inclusive de indenização, né?
Então aqui ele fala que na execução do fundo, move como a contracor Volan, limpar aqui, a seguradora Sompo fez ali um depósito em juízo, né? Então tem ali a questão do seguro, né? A Sompo cumpriu a ordem de penhora desses valores indenizatórios que a Covolan deve para o fundo, que é maior que isso aqui, né? Maior que 2.700.000. E o fundo requereu então a liberação dos valores, mas ainda não houve manifestação lá da justiça. Então segue esperando aí esse drama, né? Esse drama aí da Covolan com o imóvel do fundo. Aqui é perguntas e respostas, depois você baixa aqui algumas dúvidas que recorrentemente normalmente o fundo tem, né? Aqui fala sobre a distribuição, o fundo anuncia no primeiro dia útil no mês subsequente e paga no sexto dia útil após, tá? No mês subsequente, tá? No quinto dia útil depois do anúncio. O fundo não tem vacância física no seu portfólio. Distribui aí no mínimo 95%, né? Observa aí os lucros, né, semestrais, como tem que ser, né? Não tem nada demais, tem que ser assim mesmo. Vamos continuar aqui em relação ao fluxo financeiro. O fundo em agosto teve aí uma receita de 7,8 milhões, né? Não teve muita alteração aqui nas receitas, segue aqui alguns ajustes contratuais que tem ali nos meses, né? Mas o fundo mantendo ali mesmo nível de receita, praticamente ali receita de locação, que está variando mais aqui a receita de renda fixa, né? Essa variação maior. Total de despesas também não teve muita alteração, 1,2 milhão de reais, né? Que aí envolve, além da despesa financeira, que é o financiamento de imóveis, né? Normalmente o serviço das dívidas do fundo, mas tem que a taxa de gestão, taxa de administração e outras despesas que porventura venham ter aí nos imóveis. Rendimento distribuído foi de 6,6, quase 6,7 milhões, linearizando o que já foi distribuído aqui em julho, né? Então o fundo mantendo aí a expectativa, mas ele fez uma retenção maior aqui, na verdade, né? Então a distribuição foi aqui ele teve um rendimento distribuído diferente do mês anterior, mas ele usou aqui parte do caixa para complementar, né? Então, na verdade, ele distribuiu todo o resultado nesses 2 meses e complementou com um caixa acumulado que estava, né? Como aquele complementou em mais, a distribuição foi maior do que no mês de julho. Aqui é os dividendos do fundo. Então, apesar de ter distribuído 90 centavos no mês de agosto, percentual de yield foi menor porque o preço aumentou no mercado, né? Então essa variação aqui é pelo preço, o preço aumentou e aí o percentual de yield diminui, né? Aqui estava custando em torno de R$104, então pagou menos, mas o yield foi maior. O percentual de distribuição no mês foi maior. Aqui já estava em torno de R$115, R$116, 117. Distribuiu mais, mas percentualmente menos. Né? Então, por causa do preço de mercado que variou bastante. Aqui ele fala sobre a alavancagem. Hoje o fundo tem uma alavancagem até pequena, né? 61 milhões de reais de alavancagem, são quase 1,2 bilhões em imóveis, disponibilidades e mais de aluguéis a receber 32 milhões, obrigações que o fundo tem aí em alguns imóveis 152 milhões e o PL do fundo então é de 1 bilhão de reais, então o fundo tem dívidas aí em torno de 210 milhões de reais, tá? Em torno de 20% aí do seu patrimônio, dos seus imóveis, né? Então, aqui são o capital de terceiros que financia o fundo e aqui é o capital próprio que financia os imóveis também, o fundo. Então, tá? Essa é a relação, 80, praticamente 80, praticamente ali 85-15, né? 85% de capital próprio e 15% de capital de terceiros. Aproximadamente, não sei se é esse percentual exatamente, tá? Aqui é a relação de distribuição de resultados, aqui é participação por imóvel, né? Então quem tem a maior participação aqui nos imóveis em relação à receita, né? Lojas Americanas, Ambev e a Etra, né? Inclusive são imóveis, alguns aqui estão envolvidos na venda, né? Acho que a Loja Americana é um daqueles 3 ativos, se eu não me engano, não. A Copabras, tem a Hering e tem a Nicei, então não é não. Então esses 3 ativos que têm maior participação não estão incluídos naquelas alienações que o fundo pretende fazer, continuar gerando bons resultados aí para o fundo, né?
E dentro da rentabilidade, isso aqui que a gente teve um impacto muito grande em agosto, né? Não foi diferente no GGRC. Em agosto, então, o fundo teve aí valor nominal da cota, teve uma variação de 13%, então a rentabilidade, mais de 0,76% de rendimentos, o fundo teve uma rentabilidade total no mês de agosto de quase 14%. O yield no período todo do fundo está em 76% e fixo variou 5,76% e IPCA teve uma deflação de 0,36%. Esse yield aqui do período, na verdade, né, é o yield em relação ao CDI do período, né? Então foi 76% do CDI. Bom, continuando aqui para baixo, a gente vê aqui a rentabilidade desde o início, então variação da cota mais rendimento está em 68,5%. Né? E esses são os indexadores, aqui é a relação à variação da cota, 18,46%, o IFIX no mesmo período, né, desde o início do fundo, lá em abril de 17%, e o IPCA também 33%. Vamos lá então aqui, falando sobre a distribuição de cotistas, né? Só o GGRC que tem isso aqui, distribuição de cotistas por estado no Brasil, né? Então, a maioria mora lá no estado de São Paulo, né? O maior estado aí com quantidade de cotistas do GGRC, seguido pelo Rio de Janeiro. Aqui é o volume mensal da cota de fechamento, então, a gente vê aqui, né? A estilingada que deu aqui. O aumento de relação ao valor da cota no mercado, né, saindo de 104,74 para de 118,46 em apenas menos de 30 dias, na verdade, né? Foi esse rally aí do GGRC. Bom, seguindo então aqui, tipologia das receitas, então a questão da cronograma de reajuste, vai ter agora em agosto 8,95, teve, né, reajuste de 8,95, em setembro não tem nenhum reajuste contratual. Dentro da tipologia, então, logística industrial, que é o que divide, né, já que todos os contratos são atípicos, não, a tipicidade dos contratos todos são atípicos, logístico 47%, industrial 53%, o maior ramo aqui é o comércio varejista e metalurgia e siderurgia, e vencimento dos contratos, né, então vencem a partir de 2025 aí 25%, em 2025, 27% 24%, 28% 16% e 35% vence a partir de 2030, é a maioria, quase aí 94% indexado pelo IPCA. E é isso então. Esse então é o relatório gerencial do GGRC, que mais para baixo a gente tem aqui os ativos imobiliários, né, que você pode verificar aqui. São 11 galpões logísticos, tá? E 9 galpões industriais, se eu não me engano, vamos aqui ver, 9. Então são 11 galpões logísticos e 9 industriais, tem uma quantidade menor de inquilinos, porque tem inquilino que ocupa mais de um imóvel, igual a Ambev, a Copobras ocupa mais de um imóvel, então são 20 imóveis e em torno de 17 inquilinos na sua base aí, no seu portfólio. Aqui as regiões onde estão localizados, né, os imóveis, estão a maioria aqui em São Paulo, Paraná, né? Não tem imóvel no Rio de Janeiro, mas tem aqui em Minas Gerais, Goiás, tem lá em cima também, tem no Sul, tem no Nordeste, então tem imóveis aí nessas regiões, ok? Então é isso aí, relatório gerencial do GGRC11. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal e compartilhe com a gente. Se você é cotista do GGRC11, qual o percentual da sua carteira hoje? Não deixe de se inscrever lá no nosso canal do Telegram. A gente também tem nosso endereço do Instagram e Twitter, se inscreva lá, tá? Em curta distância, e também não deixe de visitar nossa área de membros, veja lá como se tornar membro do canal e ajudar a gente também aqui e ter alguns benefícios, verifique lá. Fique com Deus, até o próximo vídeo, tchau, tchau.